Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Quero te agradecer mais uma vez a confiança, te convidar a você reter tudo aquilo que é bom do que vai ser falado, jogar na lixeira aquilo que você considerar que não vai edificar. E caso você compreenda que essa palavra ela pode alcançar outras vidas, compartilha, amém? Irmãos, essa manhã, enquanto eu estava colocando café na xícara, né, para tomar café bem cedo, eu ouvi uma palavra assim no meu ouvido: joiada. Eu parei assim, eu pensei, eita, eu lembro dele. Sabe quando você pensa assim, você lembra daquele nome? Só que eu não me recordava da ocasião. De novo eu ouvi joiada. Então aí eu fui lá pesquisar na Bíblia, né? E aí eu me deparei com o sumo sacerdote de Judá, embora haja um outro joiada na Bíblia. Mas o que eu vou expor aqui é algo que precisa ser tratado com esse joiada aqui da leitura que nós vamos fazer. E o Senhor ia falando comigo ali. Não sai desse vídeo não. Fica até o final que Deus vai falar com você através dessa simples palavra. E desde já eu já quero te convidar a você abrir a tua palavra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 a 3, que diz: Atalia usurpa o trono de Judá. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs ele a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e neste tempo Atalia reinava sobre a terra. Irmãos, a palavra vai dizer pra gente que Atalia era filha de Acabe e de Jezabel. E por conta de uma aliança política entre Israel e Judá, ela acaba se casando com Jeorão, o filho primogênito de Josafá. Jeorão vai dizer a palavra pra gente que era um rei justo e reto. Ocorre que Atalia, ela seguia os passos da sua mãe, oferecendo culto a Baal e se corrompendo com práticas pagãs daquela época. Essa atitude de Atalia acaba desviando dos caminhos do seu Senhor tanto Judá quanto seu esposo, né? E aí a palavra do Senhor vai dizer em 2 Crônicas 21:6: andou nos caminhos do Senhor, dos reis de Israel, perdão, como fazia a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor. E aqui já nos cabe um alerta. Cuidado com as alianças feitas por oportunidade. Sabe aquelas alianças que vêm com uma promessa de uma falsa paz? Analisa antes os riscos. Porque tem acordos que eles podem gerar para você, né? E tanto para aqueles que cercam você, alguns perigos. Certas alianças podem fazer a nossa vida espiritual desmoronar. Hoje as pessoas vão estabelecer muito aliança por conveniência, acordo pautado em amizade. É claro, a tendência é procurar amigo, né? Porque quem vai querer se unir a inimigo? Acontece que os termos dessa aliança, eles precisam estar bem alinhados com os desígnios de Deus para ambos os lados, irmãos. Amós 3:3 vai dizer: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Olha que coisa séria. E continua, então assim, Acasias, seu filho Jeroão é retirado ali da cena, né? Para os irmãos entenderem aí, para o algoritmo não pegar, né? A Atalia decide tirar de cena, não apenas ele, mas toda a descendência real, ou melhor, quase toda. O Senhor me lembrou que uma atitude semelhante a essa aconteceu lá atrás no Êxodo, na tentativa de impedir que a libertação do povo de Deus do Egito acontecesse. Faraó então manda matar os primogênitos, mas 2 parteiras, Cifra e Puá, escondem Moisés e vão preservar a vida daquele menino. Por um plano muito maior, aquela vida não foi tirada. Não adianta, irmãos. Quando é plano de Deus, ele mesmo se encarrega de nos esconder fora do alcance do mal. Por que temer aqueles que planejam a nossa queda? Eita glória! E a palavra segue. O versículo 2 vai dizer assim: mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Coisa linda!
Irmãos, se tem uma palavra, quando eu leio e presto muita atenção, na Bíblia, eu dou crédito, é a palavra mais, vírgula. Porque essa palavra sempre vai mostrar uma mudança de enredo, irmãos. Um redirecionamento de rota é tremendo. Essa palavra redefine expectativas. É quando eu falo assim, Senhor, tá tudo parecendo uma tragédia. O inimigo me afronta, parece que tá na vantagem. Tá rosnando como um cão, rugindo como um leão atrás da presa. Ele ameaça, afronta, tenta intimidar. Eu oro, eu clamo, os muros não caem, as correntes não se quebram, as portas não se abrem, os cadeados parece que continuam fortificados. Isso não é uma tentativa de dizer, onde tu estás, Senhor? Não vê isso? E nem também uma murmuração, mas é um pedido de socorro. E o mais de Deus vem, coisa linda, irmão. O Senhor diz, filha, filho, é só um determinado momento. Ei, calma, eu não sou Deus, eu sou surdo, sou cego. E até aqui, ele vai falar, lembra lá de Israel, do exército de Faraó atrás do povo? Pois é, eu deixei Faraó pensar que estava no controle, que ele ia te alcançar, mas quando chegou no limite que eu determinei, as águas se abriram para você passar. E as mesmas águas que se abriram para te livrar foram as que foram fechadas para derrotar o inimigo. O que te parece uma sentença final, eu mudo o curso. O mais que eu coloco na tua história não é para o fim, é para um novo começo. E assim como o Faraó e os seus carros foram tragados, também será com aquele que se levantou contra você. Não é porque você é o centro do universo, não. Não é porque tudo gira em torno de você. Mas é porque eu estabeleci que aconteça sobre a tua vida e através da tua vida. O controle não é teu. A história muda, o enredo muda, irmãos. A palavra vai mostrar que o plano estava traçado, arquitetado. A Thalia já se dava por uma rainha imbatível, intocável, poderosa. Mas Jeozabe, meio irmã, da parte de pai de Acasias, toma o filho de Acasias, como a gente lê, seu sobrinho, né? E esconde juntamente com uma ama na câmara interior. Essa câmara era uma espécie de aposento secreto, um lugar assim seguro, né? Algo assim privado que defendia o rei dos ataques dos inimigos, trazendo para nossa realidade, né? A gente pode até talvez comparar com um bunker, né? E diz a palavra que aquele menino não foi morto. O menino então fica escondido na casa do Senhor, coisa linda, durante 6 anos. Tempo que a Thalia reinava sobre a terra. E a palavra vai dizer para mim e para você que ele fica aos cuidados de Joiada. Maravilha, graça de Deus. O Senhor tem te escondido e tem te livrado de ciladas que nem chegaram ao teu conhecimento. Situações planejadas nos bastidores por quem tenta a todo custo impedir que você seja usado para fazer aquilo que é reto perante o Senhor. Mas Deus tem visto. Descansa nele no seu zelo, irmãos. No 7º ano, e aí que entra Joiada em cena. Joás é ungido rei de Judá. Mas percebam o desenrolar da história. Joiada chama os capitães na sua presença na casa do Senhor, faz com eles uma aliança. Ele vai juramentá-los, né? E apresentar o filho do rei. Joiada, então, monta um planejamento tático e estratégico de guerra, irmão. Eu entendo isso, coisa tremenda. Ele monta ali uma estratégia de defesa. No versículo 8 ele vai dizer, rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão. Qualquer um que tente penetrar pelas fileiras será morto. Coisa linda, é a palavra. Salmos 34:7 vai declarar para mim e para a tua vida que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia, nós estamos guardados. Olha isso, irmãos. Olha a sabedoria do sacerdote. Por isso que é importante nós estarmos em obediência a Deus e ao que os nossos pastores nos orientam. Porque vejam o que o Joiada fez no versículo 9 ao 11. Vamos dizer que depois de montar as equipes de defesa, os capitães fizeram tudo quanto lhe ordenaram os sacerdotes Joiada.
Houve obediência. Então Joiada entrega para eles lanças e escudos que eram de quem? De Davi. E aqui o Senhor me ensina. A obediência nos faz receber grandes heranças, irmãos. Heranças reservadas que estão guardadas na casa do Senhor. Existem promessas e bênçãos que já estão separadas para mim e para a tua vida e que vão ser liberadas no tempo certo, mas mediante a tua e a minha obediência a Deus. Irmãos, nosso Deus não trabalha de maneira confusa, ele é organizado. Percebam que Joiada precisou percorrer um trajeto. Ele fez aliança, juramenta, monta logística, orienta conforme os trâmites. E qual a contrapartida dos capitães? Diz a palavra que eles obedeceram tudo quanto Joiada lhe ordenara. Depois de todo esse preparo, Joiada entrega o quê? Armas de guerra e diz, agora, bora pro campo. E a Bíblia vai dizer no versículo 12, que depois de tudo devidamente organizado, de maneira responsável e segura, aí sim o filho do rei é tirado do anonimato. Eita maravilha, o filho do rei. Joiada bota coroa em Joiás, lê o livro do testemunho para ele, constitui ele rei. Depois o povo aclama ele como rei, mas aí que vem o perigo. É quando nós saímos de onde a gente estava. Quando a gente passa do tempo da preparação e vem para a publicidade, que aquilo que tem sobre nós começa a incomodar. É forte, irmãos. A Thalia ouve o clamor do povo e vai lá na casa do Senhor. Onde estava acontecendo o quê? Uma festa. Irmãos, não se intimida se no meio da tua festa a Thalia vier tentar te afrontar, não. E olha isso, irmãos, que dissimulada que essa mulher era. Ela usurpou o trono de um reino, mandou ceifar vidas, mexeu com sentimentos, com histórias de pessoas. Ela que armou, arquitetou vingança e ela vai para frente lá da casa do Senhor para rasgar num ato de ira, de fúria, de vitimismo as vestes e clamar traição, traição. Trazendo para a nossa realidade, há muita gente assim, né? Pessoas que acham que vão sempre se dar bem, fazem o mal, sentam em cadeiras e posições que usurpam, tomam o que não lhe pertence, destroem vidas, famílias, vivem para planejar e armar ciladas. Nunca se alegram com o bem dos outros, mas quando a situação muda, quando o outro lado da moeda aparece, são as primeiras a se colocarem como vítimas, se dizem injustiçadas, traídas, mas na verdade estão apenas colhendo o que semearam. E a história nos narra que a Thalia vai para a casa do rei, onde o pior lhe acontece. Irmãos, observem uma coisa. Joiada fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem povo do Senhor. Aleluia. Agora vem a parte mais regozijante da minha humilde opinião aqui de toda essa história. Versículos 18 ao 20. Vai dizer assim, desse capítulo. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal. Mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos esses conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram da casa real. E Joás sentou-se no trono do rei. Versículo 20. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, irmãos. Eita glória, a cidade ficou tranquila. Caminhando para a conclusão, versículo 2 do capítulo 12 vai dizer: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Quero concluir dizendo para você que ninguém vai usurpar o que é teu. Mantenha-se na posição em obediência. E o Senhor que guardou Moisés, que guardou Joás e ao próprio Jesus no início das suas infâncias, porque havia um propósito maior. Esse Deus vai te esconder, vai acampar os seus anjos ao seu redor e de sua família e vai te livrar.
A Thalia teve um fim terrível porque quis se apropriar de algo que não lhe pertencia. E o seu fim foi a queda. Deixa Deus agir. Então somente crê em Deus. Entrega os teus caminhos a Jesus e deixa Ele agir. Amém? Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, tome essa decisão. Não é algo clichê não, irmão. Por mais que pareça, Jesus te ama sim. E Ele, como Pai, Ele quer cuidar e zelar de você. E assim como na vida de Joás, Jesus vai operar uma grande obra na tua vida e muitas outras vidas através de você vão ser alcançadas. Mas creia, Jesus é abrigo seguro. Creia e entrega a tua vida para Ele. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente. Fica com essa palavra, guarda ela na tábua do teu coração. Ninguém vai usurpar aquilo que é teu. Há um propósito muito maior na tua vida. Há algo da parte do Senhor. E quando é da parte do Senhor, os tesouros que estão guardados como herança chegarão até a tua e até a minha vida. Amém? Até a próxima.